orar na abertura deste culto com a gente. Vamos falar com Deus, apresentar a Deus nesta manhã, apresentar ao Pai eterno, ao Todo-Poderoso, ao Santo, aquele que nos perdoa, aquele que nos sustenta, aquele que alivia as nossas dores, apresentar a Ele a nossa gratidão. Senhor, nós somos gratos a Ti por este dia que o Senhor nos dá de presente. Recebemos com alegria, recebemos com gratidão este dia e tudo o que nos reserva. Recebe-nos, aceita-nos, Senhor, mais uma vez, como adoradores do Senhor, porque Te adoramos, porque Te amamos, porque temos alegria, prazer, satisfação de estar presentes e de que o Senhor esteja presente também nas nossas vidas. Aceita-nos, ó Pai, aceita-nos como servos do Senhor, que estamos aqui para aprender, para proclamar a Tua palavra, e estamos aqui para juntos, como igreja do Senhor, crescermos na graça e no conhecimento. Fala conosco. Esclarece as nossas dúvidas. Ajuda-nos a entendermos um pouco mais do Senhor, porque só assim e unicamente assim podemos amá-lo. Só amamos a quem conhecemos. E queremos Te conhecer e Te conhecer. Livra-nos, Senhor, da mentira dos mentirosos. Esta é a oração que eu apresento a Ti, por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no santíssimo nome do nosso Salvador e Perdoador, Jesus Cristo. Amém. Hoje a gente está um pouco diferente aqui porque... por quê? Né? Vamos abrir a Bíblia, irmãos e irmãs, porque hoje nós vamos falar... deixa eu avisar antes de falar qualquer coisa. Sexta-feira, dia 6, é ceia, tá? Então, ceia, sexta-feira, dia 6, e eu convido a todos vocês que quiserem, né, como igreja, para participar da ceia, tá? Sexta-feira, já falei. Então vamos abrir a Bíblia agora em João, capítulo 14, versículos do 6 ao 10. Quero muito ler isso aqui junto com vocês. Capítulo 14, versículos do 6 ao 10. Se você puder, abra sua Bíblia, leia comigo. Se você não puder, ouça, eu vou ler. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe,
há tanto tempo tenho estado convosco e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. A Bíblia Sagrada fala de um Deus que se revela. Deus se revela a cada um de nós. Todo o conteúdo do cristianismo é revelacional. É claro que eu não estou falando dessas bobagens aí que as pessoas fazem, dessas meninices, não. O conteúdo do cristianismo é revelacional. E da onde vem este conteúdo revelacional do cristianismo? Ele vem do conhecimento e estudo que o homem faz da revelação de Deus. Então, olha, basicamente, quem não lê a Bíblia, quem não estuda a Bíblia, não tem nenhum tipo de informação de Deus. Não tem, porque não lê, não estuda, não medita. Por causa disso que a gente, todos os dias, nós gastamos tempo aqui estudando a Bíblia e buscando este conteúdo revelacional do cristianismo. Uma das maiores revelações que Deus fez dele mesmo foi a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é talvez a maior expressão revelacional de Deus. Jesus é Deus encarnado homem. Em nenhum outro lugar da Bíblia, além dos textos que fala da encarnação de Jesus, a gente vai encontrar tanta precisão na revelação de Deus, na revelação a respeito de Deus, na revelação a respeito dos propósitos, dos atributos de Deus. O que Deus revela para nós? Mais uma vez eu quero deixar claro, hein? Mais uma vez, não estou falando dessas bobagens dessas revelações. Isso aí é tudo mentira, isso é carnalidade, quando não, coisas diabólicas até. Né? Então vamos trabalhar o cristianismo de maneira séria. Porque Deus nos trata de maneira séria. O que Deus revela? Deus, ele se auto-revela para que a gente venha conhecê-lo. Porque eu falo isso constantemente, né? Ninguém ama quem não conhece. Como é que você vai amar algo que você não conhece? Por causa disso que Deus se auto-revela para nós.
Ele quer que a gente o conheça. E ele se dá a conhecer. Deus não é um ser divino, maravilhoso, que fica brincando de esconde-esconde com a gente. Claro que não. Deus se apresenta para nós. Ele quer se fazer conhecido. Deus quer que você o conheça. Deixa eu acertar isso aqui, que hoje eu estou todo torto aqui, viu, gente? Vocês me desculpem, mas... Opa. Não tem outro jeito, viu? Um dos propósitos da revelação de Deus é este, que a gente o conheça, é se fazer conhecido. Ele quer que a gente saiba mais a respeito dele, da sua vontade para a nossa vida, dos propósitos que ele tem para o seu povo e dos atributos de Deus. Ele quer que a gente saiba dessas coisas. Se você for lá no Velho Testamento e for ler Jeremias, capítulo 9, versículo 24, capítulo 24, versículo 7, né? Você vai ler o quê? Que Deus disse que a glória do homem, pode ir lá, Jeremias 9, 24 e 24, 7, que a maior glória do homem era conhecê-lo. Conhecer ao Pai, conhecer a Deus. Inclusive, ele receberia um coração com condições para conhecê-lo. Porque quando a gente se propõe a conhecer a Deus, nós agradamos a Deus. Então, quem rejeita, isso fundamentado na Bíblia, né? Quem rejeita, ou quem não tem satisfação, prazer, alegria em conhecê-lo, rejeita o próprio Deus. Isso que eu acabei de falar, se você abrir a sua Bíblia agora aí, em Isaías, capítulo 1, versículos 2 e 3, você vai ler exatamente isso que eu acabei de falar. Quem não tem alegria, prazer, satisfação em conhecer a Deus, rejeita o próprio Deus. A vida eterna que nós recebemos é o quê? É o conhecimento dele. João 17:3. A morte, que é o contrário da vida eterna, né, é o resultado do desconhecimento de Deus. Isso também está na Bíblia, irmãos e irmãs. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Então, olha a importância de conhecer a Deus, por causa disso que ele se dá a conhecer. Por que Deus também quer que a gente o conheça? Para a gente poder se relacionar com ele. Como é que você vai se relacionar com uma pessoa que você não conhece? Ele quer ser conhecido para a gente ter um relacionamento com ele. Ele quer ser conhecido para que o seu povo possa ter um relacionamento com ele. Deus não é impessoal. Muito pelo contrário, Deus é tripessoal.
Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, apesar de ser criador, ele não é um ser distante. Ele não é um ser indiferente. Apesar de ser criador, ele quer uma comunhão com o seu povo. Ele quer um relacionamento pessoal com seus filhos. E ele diz que formaria, a gente lê isso lá no Velho Testamento, para si um povo. E ele seria o Deus deste povo. E ele andaria e habitaria no meio desse povo. Está lá no Velho Testamento, Êxodo 6, 7, Levítico 26, 12, e vai por aí afora. Deus é pessoal. Deus é amor. Deus é justiça. Deus é misericórdia. Deus é ira. Deus é bondade, é paternidade. Esses atributos só são possíveis por causa da personalidade de Deus. Se ele fosse impessoal, como é que ele teria esses atributos? Como é que ele seria amor, por exemplo, se ele fosse impessoal? Impossível. Se ele é pessoal, então há um relacionamento. Não só de um, mas das 3 pessoas que há na divindade de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essas 3 pessoas se relacionam com os seus filhos também. Isso nós precisamos saber. Isso não pode ser passar em branco na nossa vida. Deus quer ser conhecido, Ele quer que nós tenhamos relacionamento com Ele, para que a gente possa glorificá-lo. Um dos objetivos de Deus querer um relacionamento conosco é para Ele ser glorificado. Eu estou lendo ali, viu, gente? Tem um monte de coisa escrita e eu estou lendo para poder dar sequência aqui. Deus quer ser glorificado por mim. Deus quer ser glorificado por você. Isso na história toda, né, narrada na Bíblia, Deus sempre quis ser glorificado por aqueles que o seguem. Se a gente não conhecer Deus, Altino, como é que nós vamos glorificar alguém que a gente não conhece? Não tem jeito. É uma coisa distante, é uma coisa vazia. Até a natureza glorifica a Deus, irmãos. Como é que nós, seres humanos, racionais, não vamos glorificar o Senhor? A natureza reconhece o poder e a sabedoria de Deus. E os seres humanos, criados à imagem e semelhança do Senhor, ignoram. Se você abrir no Salmo 104, no verso 24, você vai ler exatamente isso. Salmo 104, verso 24.
Deus quer que nós o glorifiquemos, porque Deus quer conduzir o seu povo a glorificá-lo. Você pode estar gente, hoje está meio de mau jeito aqui e eu vou ter que ficar saindo, voltando aqui. Bom, vocês entendem, né? A gente já está junto há um bom tempo. E é para eu ver a hora que hoje o negócio aqui está na frente. Você pode estar perguntando assim agora, mas como que Deus se revela? Não é? Às vezes vem essa pergunta, como é que Deus se revela? Deus se revela, a própria Bíblia diz, né, que ele se revela ele já se revelou de várias maneiras. E nos últimos dias através do Pai, através do Filho, perdão. Então, a gente pode entender assim, que existe da parte de Deus a revelação não verbal, que é chamada, para quem estuda a Bíblia, de revelação geral. Como é que é essa revelação não verbal? É aquela revelação que a gente tem gravada dentro da gente. É aquela revelação que aponta que tudo isso que existe, esse universo, as estrelas, os planetas, o Sol, a natureza, as estações, primavera, verão, outono, isso não é aleatório. Alguém criou isso. Não é? Essa é a revelação geral. A gente pensa, mas alguém fez isso. Revelação geral. E esta revelação geral que diz que alguém criou isso, revela a existência de um Criador, que manifesta na sua criação glória, poder, divindade. Está lá em Atos, capítulo 14, versículo 17. Está lá em Romanos, capítulo 1, versículos 18 e 19. E esta revelação geral, irmãos e irmãs em Cristo, atenção, é que torna todos os homens indesculpáveis diante de Deus. Essa revelação geral está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 20. Essa revelação geral se dá por meio da criação, da providência e da lei moral de Deus, que é implantada no coração do homem. Romanos, capítulo 2, versículo 15. Todo mundo sabe, não adianta. Fazer isso não é certo. Eu vou fazer, mas que não é certo, não é certo. Todo mundo sabe. Eu faço. Eu faço. Aí a pessoa arruma argumento, desculpa por estar fazendo aquilo. Mas ele sabe que não é certo. Isso está no coração do homem. Então, esta revelação geral, que é uma das maneiras como Deus se revela, ela é para todas as pessoas, independente de serem ou não cristãs. Todo ser humano tem isso no seu coração. E isso a gente chama de revelação não verbal, porque ela está gravada no coração. Existe também, estou falando da revelação de Deus, hein? A revelação verbal.
que é completamente diferente da não verbal. O escritor aos Hebreus diz que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras. Está lá em Hebreus 1:1. Aliás, é um fato curioso, né? A Bíblia mostra Deus para a gente como um Deus que fala. Né? Você já observou isso? O Deus da Bíblia é o Deus que fala. Deus criou tudo que existe pela fala, pelo poder da sua palavra, da palavra dele. A palavra dele, Deus é que tem poder. Não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. Muita gente confunde isso, acha que a palavra do homem tem poder. Deus falava com o homem no Éden. Deus conversava com Adão ali no Éden. E Deus continua a falar com o homem, continuou a falar com o homem durante todo o processo histórico da revelação. Hoje, nós temos a palavra falada. Atenção a isso. Hoje nós temos a palavra falada registrada nas Escrituras Sagradas. Tudo o que Deus falou para o homem está registrado na Bíblia Sagrada. Por causa disso, que eu continuo afirmando que não há revelação nos dias de hoje. Porque senão teria que a Bíblia continuar a sendo escrita. Está vendo? Por que a gente pode afirmar determinada... Não tem revelação. Esta revelação não é bíblica. Porque senão a Bíblia teria que continuar sendo escrita. Então Deus se revela de maneira não verbal, que é tudo aquilo que está gravado no nosso coração. Deus se revela de maneira verbal, que é tudo o que Deus falou que está na Bíblia, e nós só temos que entender e descobrir isso aqui. E para entender e descobrir, nós temos que ler a Bíblia, estudar a Bíblia, conversar sobre a Bíblia. E Deus também, ele se revela através do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento, todo ele, não é para falar de dízimo, disso, daqui, não tem nada a ver. É para falar de Jesus. Jesus é a revelação de Deus. Todo o Novo Testamento é para falar de Jesus. Então, a revelação de Deus, além dele se revelar por meio do Filho, ela também vem através do Filho. Deixa eu dar uma olhada aqui, gente, espera aí. Me desculpem hoje, mas aqui eu não consigo ver a hora. Eu estou sem hora aqui. Tá, 10h47. No Antigo Testamento, você vai ler, por exemplo, uma referência feita, ou melhor, um exemplo que eu vou trazer, o apóstolo Pedro, em sua segunda carta, ele alerta a igreja contra os falsos mestres. E ele recorda ali, né, em 2 Pedro 3:2,
ele recorda os crentes de coisas que ele tinha aprendido. Ele diz assim, que palavras ditas pelos santos profetas. Por isso que é importante a gente combater a falsa denominação, falso ensino. Os profetas do Antigo Testamento, eles anunciavam coisas, assuntos a respeito da salvação, mas eles entendiam muito pouco daquilo que eles estavam anunciando, porque a revelação de Deus, ela sempre foi progressiva. Eles falavam, porque Deus mandava que eles falassem. Mas muita coisa eles não sabiam. Era Deus se revelando. No Evangelho de João, por exemplo, depois que João registra alguns milagres do nosso Senhor Jesus, a mensagem de Jesus, a ressurreição de Lázaro, né? João diz que Cristo estava sendo rejeitado pelos judeus, pelo seu próprio povo. E ali ele inclui naquilo que ele escreve um plano que existia, um plano que era feito, estava sendo elaborado pelas autoridades judaicas para tirar a vida de Jesus. É uma revelação. Está lá em João, capítulo 12, versículo 37. Mas João, olha a importância da gente entender isso. João anuncia esse plano para tirar a vida de Jesus. Mas ele também entende, ele também sabia que este plano deveria existir para o cumprimento, para o cumprimento de uma profecia de Isaías. Olha como é importante a gente conhecer Deus, conhecer a Bíblia. Senão a gente fica lutando contra Deus. Você já pensou se João não conhecesse esta profecia de Isaías, esta revelação verbal de Deus, que dizia que Jesus teria que morrer? Ele estaria lutando politicamente contra este plano. Ele não, ele vai lá e registra que tem um plano. Mas ele sabia que esse plano deveria existir. Esta passagem de Isaías, é claro, está lá no Velho Testamento. Então é importante, irmãos, nos dias de hoje, a gente conhecer a Bíblia. Por que é importante? Porque a gente começa a entender as coisas que estão acontecendo neste tempo. Está cheio de gente orando de maneira contrária à Bíblia. Lembra semana passada, acho que foi semana passada, ou retrasada, né? Que eu falei que toda hora a gente ouve pessoas gritando, escrevendo, misericórdia. As pessoas não conhecem a Bíblia. Elas estão orando contra os eventos bíblicos, porque não conhecem a Bíblia. Pessoas que se dizem cristãs, pessoas que vão aqui, que vão ali, que não sei o quê, não oram. É óbvio que essas orações contra os eventos bíblicos que estão por ocorrer.
Não adianta pedir misericórdia. Não adianta orar para... Este caso de João aqui é típico. Ninguém está dizendo que nós vamos ver que as coisas estão acontecendo e não vamos... eu sei que isso é bíblico, então não vou falar. Não, a gente tem que alertar do jeito que João fez. Olha, existe um plano para matar Jesus. Acabou. Agora, eu não vou orar para que isso não aconteça. Isso é conhecer Deus. Se você não conhece a Bíblia, ou nem busca conhecer a Bíblia, você não conhece Deus. Infelizmente, irmão, eu não estou acusando ninguém. Porque todo ensino que está na Bíblia, qualquer ensino bíblico, ele é para ser o mediador entre Deus e os homens. Qualquer ensino bíblico. Por causa disso que todo dia a gente traz ensinamento. Eu também cresço, também aprendo. Não sei tudo. Quanto mais eu vou descobrindo que eu estou aprendendo, mais eu fico sabendo que eu não sabia. Dá uma lidinha em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Você vai ler lá. O ensino bíblico é o mediador entre Deus e o seu povo. Inclusive, o ensino bíblico é que ensina, é que mostra a vontade de Deus. Leia João, capítulo 14, versículo 21. Paulo fala sobre isso, queridos irmãos e amadas irmãs. Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, fica pior com o óculos para dar distância. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, Paulo diz o quê? Olha, essas coisas que eu estou trazendo aqui, que eu estou pregando aqui, não é coisa da minha cabeça. Isso é a vontade de Deus. Lê aí. 1 Tessalonicenses 2,13. Quando Paulo, nós vamos tomar ceia sexta-feira, né? Quando Paulo instituiu, né? Ou melhor, quando Paulo instruiu os crentes em Corinto a respeito da ceia, ele fala exatamente isso. A gente lê isso todo mês na ceia, né? Ele diz que ele estava entregando aquilo que ele havia recebido do nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém diz que, olha, eu vou te entregar o que o Senhor falou para mim, então precisa escrever na Bíblia isso. Olha como é claro. Isso que Paulo recebeu de Jesus está na Bíblia. Agora, se Deus mandou alguma coisa para um povo, então tem que escrever na Bíblia, ora. Então, amados irmãos, vou ver a hora aqui de novo. 10h56. Então, para concluir, nós precisamos intimidade com Deus. Intimidade com Deus é conhecer o que Deus fala. Qual a posição de Deus a respeito dos assuntos, das coisas que acontecem. É saber por que o mundo está desse jeito. Não adianta a gente ficar seguindo a multidão. Nós temos que seguir o que Deus já nos adiantou a respeito de tudo. Nós somos seguidores de Jesus Cristo, não é? E Jesus fala o quê? Acabamos de ler aqui. Quem vê a mim, vê o Pai.
Se nós não falarmos da Bíblia, não conversarmos sobre a Bíblia, se não lermos a Bíblia, não meditarmos na Bíblia, nós nunca vamos saber a vontade de Deus. Nunca, amados irmãos, nós vamos ficar aí chovendo no molhado, soprando no vento. Então que nosso Senhor continue falando no teu coração, amado irmão e querida irmã, derramando graça, e que você busque dentro de você o desejo de aprender, de conhecer mais esse Deus que é pessoal, esse Deus que quer conviver com a gente. Querido Deus, amado Pai, poderoso Senhor de todo o universo, nós exaltamos e glorificamos o Senhor nas nossas vidas. Engrandecemos o Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Ajuda-nos, Senhor, a te conhecermos mais, a sabermos mais do Senhor, para que assim a gente possa te amá-lo, porque assim a gente possa amá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo, engrandecê-lo. Fala conosco, Senhor. Fala, abre em nós o desejo de estar cada vez e cada dia mais perto de Ti. Afasta de nós, Senhor, a preguiça, o marasmo. Fala conosco. Esta é minha oração por mim e por todos os meus irmãos e irmãs, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém.